Obrigado, senhor Nalini. Aproveito para agradecer a oportunidade e também a ousadia de trazer esse tema tão moderno para dentro, né, do evento. Agradecer o Michel aqui pela fala, o Sandro que vem depois contribuir também. Bom, eu fico feliz de estar aqui porque eu sou um apaixonado por tecnologia. Sou prefeito reeleito da cidade de Bebedouro e lá o nosso tema, né, o nosso slogan de governo é Cidade Unida e Moderna. E moderna porque a gente vai na linha mesmo de buscar as melhores tecnologias para facilitar a gestão. Eu não tenho dúvidas que a gente está diante de uma grande revolução. A inteligência artificial vai ser uma mudança sem precedentes na gestão pública e privada, vai impactar a vida de todos nós. E eu quero aqui rapidamente contar um pouco da nossa experiência e falar aqui, Natália, você que é secretária da Prefeitura de Barretos, também da nossa região aqui, que está com toda a sua equipe e conhece muito bem gestão pública, mas eu quero falar aqui sobre o lugar do prefeito, falando como um prefeito e como a IA está nos ajudando na cidade de Bebedouro e como que começou esse namoro nosso com a inteligência artificial. Bom, já falei que eu gosto de tecnologia e quando fui reeleito, eu resolvi começar uma pós-graduação em inteligência artificial. Fui buscar um pouco mais sobre o tema, comecei a estudar e cada sábado que eu tinha aula, eu chegava segunda-feira na prefeitura colocando terror no nosso TI. Está aqui o Augusto, que é o responsável pela tecnologia da nossa prefeitura. E eu falava, poxa, aprendi isso, aprendi aquilo, vamos fazer isso assim, assado. E começamos lá, de maneira caseira, a trazer a IA para ajudar a gente na tomada de decisão, melhorando a análise de dados. E logo nos deparamos com uma dificuldade. A gente vinha usando as tecnologias disponíveis, como o Gemini, o ChatGPT, que acho que é a ferramenta mais popular que está aí no celular de todo mundo. E a gente começou a ter problemas com LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, porque quando você pega os seus dados que são sensíveis e joga para uma nuvem, a gente não tem o controle disso, para onde vai, e também com o custo. Porque a base de dados da prefeitura é grande e quando a gente começa uma análise de prompt in, prompt out, a brincadeira começa a ficar cara. E foi então que nós fomos socorridos pela Conan. Está aqui o seu Walter Caetano e sua equipe. Lá em Bebedouro, a Conan já nos assessora há bastante tempo, com o seu sistema e tudo mais. E, vendo a nossa dor, compraram a ideia, trouxeram um parceiro chamado Multicortex, que é uma inteligência artificial 100% nacional, da qual a Conan, então, nos ofereceu, e resolveu o nosso problema de LGPD. Mas eu quero contar, superado esse momento, o que tem acontecido hoje na Prefeitura de Bebedouro. A gente tem já uma base integrada de dados, o Michel estava falando aqui sobre a importância disso, de integrar as áreas que hoje na Prefeitura de Bebedouro isso já acontece através da Conan, né? E a gente começou então a pedir para que a IA fizesse análise. Eu, como prefeito, elegi temas que me incomodam. E que, desculpem o termo, mas eu vou usar porque é a melhor expressão e metáfora que existe. Milor Fernandes diz que às vezes é inevitável a gente falar um palavrão para deixar claro o que a gente quer dizer, viu, senhor Nalini? Mas prefeito é igual corno, né? Ele é o último a saber. Eu só sei que o médico faltou no postinho quando aparece um vídeo no Facebook do munícipe me xingando e marcando lá, aqui, prefeito, não tem médico. A Kombi quebrou, meu filho ficou... Né? Exatamente. Então, eu comecei a pegar temas que me incomodavam e que eu sabia que era um ralo na prefeitura. E mesmo tendo dados, a gente sabe que por vezes o servidor não vai buscar aquela informação, não apresenta para a gente, comecei a colocar IA para fazer aquilo. E aí, primeiro susto, encontramos muitas inconsistências no ISS. Aliás, a gente está num momento muito importante de reforma tributária, na qual o ano de 2025 e 2026 se torna a base para que a arrecadação depois faça a média e quando o ISS for substituído lá pelo IBS, a gente tem que ter uma boa arrecadação. E
a IA veio e trouxe um relatório me dizendo, olha, eu peguei todas as empresas aqui e vi que tem 20 empresas que, na média, estão cancelando mais notas do que elas costumavam cancelar. E também, comparado com o todo, tem mais umas 10 empresas aqui que estão cancelando mais de 80% das notas. Isso é dado que estava disponível no sistema. Mas que prefeito para ver isso? Para entrar, puxar, pedir relatório. A gente apaga incêndio o tempo todo. Quem está dentro de uma prefeitura sabe o que é a gestão pública. Ela é muito dinâmica. E a IA começa a jogar as inconsistências na nossa cara. E a gente encontrou, então, uma forma de melhorar significativamente a arrecadação de ISS com a IA, olhando esses relatórios diariamente e apresentando para a gente as inconsistências. É claro que temos lá o fiscal da Fazenda, mas nem sempre ele está com toda essa disposição para ficar fazendo o relatório e trazendo. E a IA vai trazendo, além disso, os insights. Ela nos fala até o que deveríamos fazer. Ela sugere ações para melhorar aquilo. E assim começamos a utilizar em outras áreas. Então, hoje, diariamente, eu esqueci meu celular aqui, Sonali, mas o que acontece? Ela está automatizada de tal forma que eu recebo aqui no meu Zap, todos os dias, relatórios daquilo que eu já pedi para ela, que já ficou parametrizado. E aí o que acontece? Ela me dá um top 5 diário dos veículos que mais consumiram combustível, que é um problema que eu tenho lá em Bebedouro, né? E aí, essa semana passada, ela me traz assim, olha, tem uma Kombi da educação que gastou 300 litros a mais do que a média que ela costuma fazer. E com um detalhe, a semana passada a educação estava de férias ainda. Esse veículo não deveria estar rodando. Quando eu vejo isso no meu Zap, ligo para o diretor da área, nem ele sabe que aquilo está acontecendo. Mas a IA já disparou. Então, o que acontece, pessoal? Eu não estou falando de inventar dados. Tudo isso que ela pega e traz, são dados que existem no nosso sistema. Mas que a gente não para observar diariamente. E a IA vem buscando trabalhar, a maneira como nós estamos trabalhando é justamente em cima dessas coisas que fogem do padrão. Hora extra, afastamento, combustível, nota cancelada. E tem sido realmente um divisor de águas. E um bom parâmetro que eu tenho é que depois que nós passamos a usar a IA, além de melhorar a arrecadação, 3 diretores pediram as contas. Sabe por quê? Naline, por constrangimento. É triste falar isso. Eu estou na gestão pública já, vou para 16 anos, eu fui secretário de governo, prefeito, agora reeleito, e com a IA, eu me sinto um incompetente enquanto gestor público, porque eu fui secretário de governo. E ela me jogou coisas na cara, que quando secretário de governo do ex-prefeito, que me elegeu, eu também não tive a capacidade de ver. Somos incompetentes? Não. A gente apaga incêndio o tempo todo. É problema em cima de problema. E aí você pode contar com uma ferramenta que vai fazer relatório diário, preciso, não vai ter chateado com o filho, com a esposa, com o marido, TPM, nada disso. Ela está lá todo dia, de domingo a domingo, para te auxiliar. E chegamos num ponto, através desse apoio aqui da Conan e da Multicortex, que hoje eu já tenho um agente próprio. Da mesma maneira que a gente tem o chat GPT e pergunta, eu tenho a minha janelinha lá que eu pergunto, como é que está a arrecadação de IPTU? A inadimplência subiu ou cresceu? Qual o departamento mais concedeu horas extras essa semana? Esse mês, né, quando fecha a folha. Ele vai lá e me dá o relatório de postinho por postinho. E agora, como essa base da Conan é integrada, a gente usa um outro sistema para a saúde. Mas eu consigo puxar. E olha que coisa interessante. Eu não sei na cidade de vocês, mas vocês sabem quais são os medicamentos mais dispensados na farmácia municipal da cidade de vocês? Em Bebedouro, dos 5 medicamentos que a gente mais entrega para a população, os 3 primeiros são para depressão e ansiedade.
O dipirona, que na minha cabeça, se eu fosse chutar, qual que é o medicamento que eu mais entrego em bebedouro? Deve ser dipirona, para dor de cabeça, febre, criança, adulto, todo mundo toma, né? Nem aparece no top 5 dipirona. É antidepressivo. Isso é dado. Está lá, eu entro no sistema e eu vejo. Agora, como que a inteligência artificial me ajuda? Ela falou assim, tem 3 postinhos da cidade que o médico lá, todo mundo toma antidepressivo. O cara chega meio nervoso com a vida, está depressivo. Pau! Remédio para depressão, Então, dessa lista que majora lá na minha cidade, tem 3 médicos que, será que eles estão com um olhar enviesado? Será que vale a pena a secretária de saúde chamar esses 3 médicos desse postinho para ver se realmente nesses bairros está todo mundo com depressão? A vida está muito ruim lá. E se tiver, eu preciso de política pública para aquele lugar. Ou então, eu vou chamar esse pessoal e falar, doutor, com todo respeito, não vou passar por cima aí, mas quando eu comparo com o resto da cidade, o senhor está falando que aqui está todo mundo depressivo. O que está errado? Então, esse tipo de coisa que a IA nos ajuda a observar. São dados que estão lá o tempo todo e que a gente, na correria do dia a dia, não para observar. E ela faz isso todo dia pela gente. E aí eu acho que está a grande revolução. E como o senhor disse, Onaline, não vejo com preocupação em relação a empregos. Não, eu acho que ela vem para... Claro, por favor. Senhor... Desculpa, esse workshop é para isso, então eu vou colocar meu aventalzinho aqui. Tá? Prefeito, 2 coisas aí. Uma é da contabilidade pública. Sim. Lá em 2012, quando a gente começou a ver, deve ter contadores aqui, que a contabilidade pública registrando tinha que dizer qual que era o remédio mais comprado na prefeitura. Isso a contabilidade pública brasileira precisa urgentemente fazer, Sim. Porque precisa estar registrado. E outra é a adaptação das empresas. O senhor mencionou uma empresa, eles não vão perder clientes. E só para pedir desculpa por ter feito uma intervenção numa palestra tão boa, dizer que já existiam esses controles antes, mas eram pesados, caríssimos para ter a aquisição. Sim. Como o senhor disse, estamos na revolução. Agora que as empresas Sim. caprichem para oferecer melhor o dado para o senhor. Com certeza, com certeza. Mas aí é que está a IA, Sonaline, eu vejo que ela é uma auxiliar nossa na gestão, porque ela facilita o nosso acesso aos dados. Eu estou falando enquanto gestor, né? Eu estou na ponta lá, sentado numa cadeira, que a gente fala sobre todas as áreas. A gente conversa com educação, saúde, contabilidade, zeladoria, é a garagem municipal que quebrou o caminhão do lixo, tudo passa pela mesa do prefeito. E se a gente não tem um assistente como esse para nos trazer o foco daquilo que sai do padrão, geralmente o secretário também não tem tempo de vir e trazer isso, porque ele está atendendo gente, está conversando, participa de evento e atende munícipe. E é aí que eu vejo a beleza. Eu não me preocupo com a IA, eu sou muito otimista. Vão desaparecer empregos? Acredito que sim. Mas tantas outras oportunidades vão surgir. E com certeza ela vai ter uma capacidade, quer seja na gestão pública ou privada, de nos trazer uma gestão mais leve e mais focada na solução. Porque, pelo menos na gestão pública, como é que nós temos usado a IA? Para encontrar as inconsistências. Aquilo que foge do padrão, eu quero saber sobre a minha prefeitura. Né? E o que nós reparamos também? Que ela é tão rápida, que de quando nós começamos a usar, um ano atrás, como eu disse lá, com o nosso TI, o Augusto, nós usávamos o ChatGPT. E na época, quando a gente fez uma conta rápida lá, se nós fôssemos colocar tudo dentro do ChatGPT, que nem poderia, porque não atende a LGPD, mas se fosse, ficaria um absurdo, impagável. E em 6, 7 meses, está aqui o seu Walter, que surgiu com uma tecnologia totalmente acessível e que cumpre os parâmetros. E acho que vai ser cada vez mais acessível. Assim como a internet, lá atrás a gente usava só depois da meia-noite. Não sei aqui quem se lembra disso. Né? Mas hoje não dá para imaginar a vida sem a internet. E para finalizar, né, eu
presto muita atenção no que um cara chamado Bill Gates diz, né? Ele revolucionou a nossa vida, né? Com o Windows Explorer, próprio Windows no computador pessoal. E o Bill Gates já há quase 10 anos faz uma afirmação em muitos eventos que ele participa. Ele diz categoricamente que a inteligência artificial vai ter um impacto muito maior na nossa vida do que teve a própria internet. E eu tenho tido a oportunidade de experienciar isso já na Prefeitura de Bebedouro. Tendo trabalhado lá como funcionário, como um secretário por 8 anos, prefeito 4 anos, e de repente a IA começa a esfregar na minha cara coisas que eu nunca me dei conta e que são óbvias depois que ela te mostra. Então, eu tenho certeza que a gente vai poder, em momentos como esse aqui, trocar muita informação, aprender em conjunto e vejo que é até disruptivo um evento como esse trazer o tema, Sonalina. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu, como eu disse, sou muito otimista em relação à IA. Eu acho que ela vai melhorar muito a qualidade da administração pública, por conta desses exemplos aqui que eu já trouxe, e dos próprios órgãos de fiscalização. Eu fico imaginando o dia que a Receita, que o Tribunal de Contas, começarem a utilizar para valer uma IA, para poder auditar a prefeitura e tudo mais. E a gente não precisa ter medo, porque vai ser bom lá na ponta para o munícipe. A gente vai deixar de errar, eventualmente aqueles que eventualmente queiram fazer coisa errada, vão ter mais dificuldade, porque ela tem uma capacidade de análise de dados muito maior que a nossa. Ela é muito mais rápida. E para finalizar, eu quero dar aqui um exemplo do porquê é importante esse movimento e a nossa responsabilidade. Porque está vindo uma geração aqui atrás da gente que já vai nascer com isso no sangue. E aí eu quero trazer aqui para finalizar o exemplo do meu filho João Lucas, que tem 9 anos de idade. O semestre passado, em junho, estava terminando as aulas, ia começar as férias. A última prova dele era de português. Ele tem 9 anos. E a prova era na segunda, depois ele já ia estar de férias. E no domingo eu estou lá no sofá e ele com o celular na mão, eu só escutando, né? Ele conversando com o ChatGPT. E ele perguntou, ele não digita nada, que essa molecada tem preguiça, é só falar, né? E ele falou assim para o chat: amanhã tem uma prova de português. Vai cair adjetivo e substantivo. Você me ajuda a estudar? E o chat responde: claro, você quer que eu crie exercícios para você identificar? Sim, só escutando. Ele estudou pelo ChatGPT. Chegou para mim e falou: papai, o chat explica melhor que o meu professor. E aí, ele foi segunda-feira, fez a prova, tirou 10. O que eu vou falar para essa criança? Vou tirar o celular da mão dele e falar: não, aprende com o seu professor. Não, tem que ter um equilíbrio. Mas isso eu estou usando como exemplo porque é uma molecada, esse menino daqui mais 9 anos, 10 anos, uma década, está chegando no mercado de trabalho com tudo isso extremamente incorporado. Então, e nós somos a transição. Ele vai crescer com isso naturalmente. E nós estamos aqui labutando para aprender, né? E acho que essa responsabilidade nossa é muito grande. De deixar o campo aberto para quem está chegando, num mundo em que a IA possa conviver melhor e transformar a vida de cada pessoa para melhor. E a gestão pública é muito bacana, porque a gente, quando usa e tem resultado, a gente está usando isso para afetar e melhorar a vida de cada munícipe. E a gente está sentindo isso em Bebedouro e é muito gostoso. E melhor ainda é poder estar aqui dividindo isso com vocês. Então, muito obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos, tudo bem? Bom, primeiro agradecer o convite da Cefim, na pessoa do senhor Sérgio Lanini. Estou debutando aqui nesse evento, 14º CEGESP, é o primeiro que eu estou participando, e já participando com um painel de inteligência artificial, que me deixa muito feliz, né?
Inteligência artificial é algo que eu pesquiso desde 2015. E antes eu vou fazer uma observação. Eu, como moderador da mesa, não devo exceder o tempo dos palestrantes que me antecederam e devo encerrar a mesa. Então, vou ser breve nas palavras. Eu pesquiso a IA desde 2015, quando nós nem pensávamos que viria essa avalanche aí em outubro de 2022, que foi a proposta, e tudo começou com um artigo do Departamento de Desenvolvimento e Pesquisa da Google sobre a tecnologia Transformers. Isso foi em 2017. E aí, em outubro de 2022, a OpenAI assusta e assombra o mundo com o seu chat GPT 3.5, salvo engano. Pois bem, de tempos em tempos, nós temos uma quebra de paradigma na nossa sociedade. Então, se nós regredirmos um pouquinho, o desenvolvimento da tipografia foi uma dessas quebras de paradigmas. Ela retirou todo o conhecimento que estavam guardados em pergaminhos, em papiros, em torres, que algumas pessoas acessavam, e trouxe para o livro. Isso foi uma democratização do conhecimento. E aí, se nós pegarmos a história da inteligência artificial, que começa com a provocação lá em 1950, com Alan Turing, que faz a pergunta se as máquinas podem pensar, né? Depois, batizada em 1956, com o pessoal da escola de Dortmund, parece, de inteligência artificial. De lá para cá, essa tecnologia, ela estava restrita a um público, restrita a uma torre, que era o mundo da informática, vamos dizer assim, da tecnologia da informação. E aí, em 2022, essa inteligência artificial passa a ser democrática, passa a ser acessível a todos. E esse é o cerne da coisa. E acessível, entre aspas, também, gratuitamente. Então, hoje, nós aqui no 14º CEGESP, e vou fazer outro parênteses, o CEGESP, de uma atitude de vanguarda, separando um dia todo para que a gente pudesse debater inteligência artificial na administração pública, né? E são atitudes como essa que colocaram o Brasil no segundo lugar em 2022, classificado pelo Banco Mundial como o segundo país que mais evoluiu em governo digital. Então, hoje, muitos criticam o nosso país, dizendo que nós não somos protagonistas em LLMs, mas nós somos protagonistas em aplicar na prática aquilo que alguns países que desenvolveram os LLMs nem começaram ainda, né? E são atitudes como essa, do CEGESP, organizado pela Cefim, que trazem esse debate e fomentam essa ideia. E essa questão democrática da IA, ela começa a facilitar aquelas pessoas que detêm a regra de negócio, que conhecem a regra de negócio, a ter o acesso a poder fomentar não, mas poder acessar a tecnologia sem a necessidade de programação, de conseguir insights como o senhor, deixa eu tirar o meu óculos aqui, o senhor Lucas, prefeito de Bebedouro, trouxe os relatos, a retirar informações e insights que alguém da área de tecnologia, por não conhecer a regra de negócio, certamente não chegaria a fazê-lo. Então, essa é a importância. Esse é o porquê que nós estamos aqui hoje conversando sobre inteligência artificial. A partir de 2022, ela passou a ser democrática, ela passou a ser acessível a nós, que estamos no dia a dia da administração pública, que já vivenciamos e já temos experiências
em várias áreas e conseguimos trazer esse conhecimento aliado à tecnologia e produzirmos informação. Dado é o que nós mais temos. A informação vale ouro. Então, de novo, parabenizo a Cefim por essa iniciativa. Senhor Nanini, posso dar como encerrada a nossa mesa? Então, dou como encerrada a nossa mesa. Fotinha. Agradeço novamente a presença e a participação do Michel, do Lucas, e uma boa tarde a todos.